Por falar em primeiro homem branco que passou pela região, a gente tem que citar o Emil Odebrecht, que era um funcionário, um alto funcionário do governo de Blumenau, da antiga colônia Blumenau, juntamente com o Dr. Blumenau, que era o presidente da colônia, né? Em 1876, eles fizeram uma viagem de Florianópolis até Lages. E no retorno eles desceram pela serra, passando pelo Morro do Funil, na tal da Serra do Facão, né? E daí eles passaram pelo Mirim Doce. Depois desceram por Taió, pelo rio Itajaí, e foram de volta a Blumenau. Então esse ano de 1876 é a passagem do primeiro homem branco em território de Mirim Doce. Por aqui começou Taió, começou Mirim, né? E como tu me voltou à memória, 1904, né? Onde da divisa do Planalto com o Vale, a água nasce aqui, a água do Vale do Itajaí nasce aqui, entende? E foi por aqui que eles vieram com a mula e os cargueiros para começar a desmatar aí e desbravar aqui, onde se denominam, em todas as escrituras que tu vê em cartório, se denomina Lote dos Goetes, né? Denominado Lote dos Goetes. Então primeiro veio a família Freitas, a Goethe, Freitas e Rauer. A família Rauer tomou o rumo da Laranjeira e Curisco. E a família Goethe e Freitas vieram aqui então denominado Pinhalzinho. Por que Pinhalzinho? Porque quando eles chegaram aqui, lá em cima era pinhal. Era o Planalto, todo mundo sabe que era tapado de pinheiro. E aqui eles acharam uma mancha de pinheiro. Então aí eles deram o nome de Pinhalzinho. Os primeiros registros que nós temos é de 1904, quando entrou aqui em Mirim Doce, ou melhor lá no Pinhalzinho, o primeiro homem branco que desceu a serra. Os primeiros colonizadores vieram da serra. Eles até foram conhecidos inicialmente por nome de poceiros, porque eles tomaram posse da terra sem direito de compra, né? Foi uma posse que tiveram, já que as terras estavam abandonadas, né? Há uma incoerência histórica, vamos dizer, porque Taió era reconhecido como fundado em 1917, com a chegada dos primeiros alemães que vieram rio Itajaí acima. Mas ocorre que desde 1892, um território de Taió, que é a Fazenda São Jacó e Laranjeiras, foi colonizada por um homem branco, o Chico Rauer, né? E desde 1904, o Mirim Doce está colonizado pelo Ramiro Goethe. Isso quer dizer que, historicamente, tanto a Laranjeira, que hoje ainda pertence a Taió, foi colonizado muito antes que Taió, e o próprio Mirim Doce, que foi distrito de Taió, foi colonizado antes que Taió. A primeira colonização foi toda ela de serra abaixo, né? Depois do Ramírio começaram a vir outros colonizadores, né? De serra acima, né? Principalmente os fugitivos da Guerra do Contestado. Essa guerra que aconteceu em 1914 a 1917, por aí. Então, nesse período, desceu muita gente que fugiu da Guerra do Contestado. Todos eles se apossaram das terras na região do Pinhalzinho, Volta Grande e essa região toda. Incluindo também trechos de Itaió, trechos de Rio do Campo, né? Que foram colonizados. A terra era dos indígenas. Eles que eram poceiros dessa terra.
E eles, com a chegada dos homens brancos, eles se sentiram assim prejudicados no seu habitat, né? E começaram então a criar problemas, né? Tanto que em 1908, né, nós temos aí um registro da morte de um dos colonizadores que vieram, né? Chamava-se João Freitas. Foi morto na Serra do Facão. Ficou conhecido como depósito inicialmente, era um local ainda desabitado, popularmente, né? Então foi os militares começaram a transportar mercadorias e também postes para a transmissão do telégrafo. Já que ia ser construída a linha do telégrafo no alto da serra e não havia um outro trilho que fosse importante para ser usado, acharam que o caminho que ia de Pombinhas, Paleta, Pinhazinho e Serra Acima seria o mais viável para transportar esses postes, principalmente os postes e também os víveres que eles tinham para levar Serra Acima. Então esses postes, depois que chegavam até Mirim Doce e eram depositados ali num certo local, que ficou conhecido como depósito, esses postes depois foram transferidos serra acima por escravos. Geralmente pessoas mais ricas lá da região de Curitibanos, Pinhazinho, Santa Cecília, etc., mandavam escravos buscarem esses postes e carregavam nas costas. O Mirim Doce já foi com a chegada do homem branco, né? Quando começaram a vir os primeiros moradores, né? Já no final do século XIX começaram a chegar a alguma coisa, né? Essas pessoas, elas tiveram um primeiro contato, descobriram de cara que havia uma abelha mirim. Normalmente a abelha mirim, ela faz mel não doce. O mel da abelha mirim, conhecida como mirinzinho por nós, é um mel que não é doce, ele não serve muito para ser comestível. Fazer cera, coisa assim, pode ser. Mas encontraram ali uma abelha mirim, que depois denominaram também de mirinzinho, o que era parecido com o mirinzinho, que produzia o mel doce. Então, como essa abelha mirinzinho normalmente não produz mel doce, e essa produziu, chamaram então mirim doce para a abelha, mas que depois, por analogia, passou a ser o nome verdadeiro do município de Mirim Doce, do distrito, primeiro da localidade, depois do distrito. Então, em Mirim Doce, os primeiros praticamente foram os alemães. Os alemães entraram no Mirim Doce, muitos deles eram moradores ali da região de Pombinhas, ali perto de Poço Redondo, né? Porque inicialmente Poço Redondo também foi colonizado por alemães, né? Haja visto o nome Sítio Petersen, né? Onde foi um dos primeiros pontos, né? E depois então dessa região de Pombinhas eles vieram para o Mirim Doce, a maioria, né? E se instalaram ali. Outros subiram o rio Itajaí do Oeste aqui, fixaram-se em Taió e foram se fixando na margem direita e na margem esquerda, isso a partir de 1917. E com isso, entrando alemães na margem direita, na margem esquerda e no Mirim Doce, então essa foi a primeira leva de alemães que chegaram para a colonização de Mirim Doce. Posteriormente, aí começaram a vir os italianos, né? Os italianos que subiram principalmente de Rodeio, Guaricanas, Ascurra, Rio dos Cedros e Luiz Alves, né? São colonos alemães que estavam com poucas terras lá para baixo, então resolveram subir e também encontraram espaço na região da margem direita, na Paleta,
e no próprio Pinhazinho, né? Isso mas na década de 30 já, um pouco depois dos alemães. E depois, também entre a década de 30 e 40, vieram muitos colonizadores do sul do estado, aí da região de Braço do Norte, de Orleans, dessa região ali. São colonos que vieram lá para Pinhazinho diretamente, Pinhazinho e Volta Grande, né? E junto com os italianos, como é o caso de Perão, Borghesão, Salvalaggio, Bunin, também vieram alemães, mas que tinham casamento com italianos, que era a família Kestre, né? A família Kestre, que é muito grande no Pinhazinho e Volta Grande, ela é de origem alemã, mas a maioria deles eram casados tinham um casamento com uma família italiana de sobrenome Bussolo, e por essa razão eles têm também bastante sangue italiano. O Mirim Doce já era distrito de Itaió desde 1959, um ato assinado pelo prefeito de Itaió, Walter Schmidt, saudoso Walter Schmidt. Em 1991, ali por volta de 1990, o Antônio Vortolini era vereador no município de Itaió. E ele sempre conversava, sempre falava que ele ia trabalhar em prol da emancipação do município de Mirim Doce. Eu, na ocasião, até sugeri, porque eu me dava muito com ele, e eu também já estava um pouco envolvido com a política de Itaió, e eu me lembro que eu conversava com ele que não era uma boa proposta tentar criar o município de Mirim Doce, mas que era importante fortalecer tanto Mirim Doce como Itaió através de uma estrada asfaltada, que então o Mirim Doce teria um acesso muito grande com Itaió. Mas o ímpeto do Antônio e de outros moradores do Mirim Doce que estavam aliados a ele e que atenderam a ideia dele, né? Pessoas como João Machado, que tinha empresa lá em cima, o primeiro prefeito que foi o Vaneri, mas era opositor do Antônio, né? Na época, era do outro partido, né? Então, a partir desse apoio que ele recebeu, ele sentiu-se forte e houve uma unificação muito grande no Mirim Doce, tanto que na votação para a emancipação, que o povo é obrigado a votar, houve uma grande maioria, quase acima de 90%, acho que acima de 95% que votaram a favor da emancipação. Então foi um processo popular, um processo que deu certo, né? E que hoje é um município que está ali procurando desenvolver com recursos próprios, né? O município de Mirim Doce, hoje ele está começando, digamos, a abrir um pouco as portas para o desenvolvimento, principalmente porque tem trabalha com madeira, algumas serrarias, né? Com uma fábrica de papelão e também a agricultura muito forte, principalmente o plantio de arroz, né? Mirim Doce se destaca como polo produtor de arroz de alta qualidade. A região possui condições climáticas e geográficas ideais para o cultivo do cereal. Cientes disso, ao longo dos anos, os agricultores do município têm se dedicado no aprimoramento das técnicas de plantio, colheita e beneficiamento do arroz. Essa dedicação levou a produção local a ser reconhecida nacionalmente pela sua excelência, sendo hoje sinônimo de qualidade e sabor. O projeto de lei número 3037 de 2023, do deputado Jorge Goeten, busca dar ao município de Mirim Doce o título de Capital Nacional do Melhor Arroz. Tal título terá efeito econômico muito positivo, não somente para as atividades agrícolas desenvolvidas, mas também para o dinamismo de outros mercados locais, como o turismo e a agronomia. Além disso, motivará os produtores a continuar a investir em técnicas produtivas modernas e a manter o padrão de qualidade em nível elevado. Em junho de 2024, a Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania, CCJ, da Câmara dos Deputados, aprovou o PL 3037-23,
confere ao município de Mirim Doce, Santa Catarina, o título de Capital Nacional do Melhor Arroz. A proposta já está no Senado para análise, onde, se aprovada, seguirá para a sanção presidencial. Família Goeten mora em Piauzinho e tem 94 anos. É descendente dos primeiros colonizadores. Segundo o registro, foi dela o primeiro casamento de Mirim Doce, de uma pessoa que nasceu neste município. Informações atualizadas dão conta que, hoje, ela é a pessoa mais idosa também. O que eu escutava é que aqui era muito pouca gente, né? E naquele tempo ainda era muito difícil para... Eles tinham a quantidade de terra, mas era tudo difícil as coisas, né? Do lado do meu marido, a família deles, que ele casaram, era o tio Ramiro, porque eles eram irmãos, né? E daí, mas era bem pouca família que tinha naquele tempo, né? Depois foi. Nasci aqui. Nasci e agora vou morrer aqui mesmo. Eu vejo muita mudança, mas eu acho bonito, eu acho bom que está mudando. A estrada, eu estava dizendo dos idosos, bem da minha idade, só eu que via o asfalto. Meu marido, meus cunhados, nenhum dia, né? Esse Morro do Caeté, para passar de carroça, que era, antigamente era a função da gente, né? Era pedra. E agora eu decidi para estar passando de óleo, só eu que estou vendo. Além de eventos anuais, como a Festa do Melhor Arroz, que engrandece o produto que impulsiona a economia local, Mirim Doce também possui belezas naturais, que são pontos de visitação de moradores e visitantes.